Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos com a lição de número 6, classes de adultos. O título é O Avivamento no Ministério de Pedro. O texto áureo diz em Atos 2,14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. A verdade prática nos diz que a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Este é o canal O Som do Clarim, trazendo pré-aulas importantíssimas para a EBD, classes jovens e adultos. Nós estamos agora com a classe de adultos, lição de número 6, para o dia 5 de fevereiro de 2023. A leitura bíblica em classe diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens que vocês estão vendo não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em noite, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. É o texto que nós chamamos de leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 2, versículos 14 a 24. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos postados aqui. Você receberá em primeira mão. Mas você tem que colocar a opção todas. Depois que se inscrever, ativar o sininho, vá na opção todas e clique. Olha, nós temos para esta lição algumas coisas importantíssimas que aconteceram na vida do apóstolo Pedro. Nós vamos destacar as características do apóstolo, apóstolo Pedro, antes da experiência do Pentecostes. Segundo, nós vamos compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E por último, nós vamos também ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Observe que duas fases na vida de Pedro, antes e depois do Pentecostes, depois do avivamento. Observe aqui, queridos, que o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos do Senhor, teve dois momentos. O primeiro momento foi antes do batismo com o Espírito Santo e
depois do batismo. Antes, ele era como? Ele era um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, vamos ver aí, depois do Pentecostes, observe, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção de Deus, revestido do poder do alto. Observe as suas mensagens, observe a sua palavra, como naqueles sermões as pessoas davam crédito à palavra de Deus e se convertiam. Temos então preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Então é importante nós observarmos que o avivamento através da vinda do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre nós, isso nos impulsiona cada dia. Por isso que Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Promessa de Jesus. Pedro, antes do Pentecostes, era realmente muito apressado, afobado, não é? Espiritualmente fraco, né? Débil. Observamos que ele era sempre impulsivo, né? Em Mateus 16 e 17, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus repreendeu-o e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aliás, Jesus não o repreendeu, Jesus respondeu prontamente ao que Pedro havia dito. Em outra oportunidade, o Senhor repreendeu a Pedro, nós vamos ver mais na frente. Pedro, se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros discípulos, porque o Senhor disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o meu Pai que está nos céus foi quem te revelou isso. Agora, observe que imediatamente a esse episódio, Pedro recebeu uma repreensão de Jesus, ou uma reprimenda, né? Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, padeceria nas mãos dos religiosos, dos poderosos, né? Mas depois de morto ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro retrucou, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, versículo 22. Foi aqui que Jesus repreendeu a Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Você deve observar o quanto Pedro ficou desconfortável ali diante dos discípulos. Antes ele havia ficado confortável com as palavras de Jesus. E agora desconfortável com essa reprimenda do Senhor, né? Pedro agora nega Jesus 3 vezes. Observe. Isso aqui antes do Pentecostes. Todos esses fatos aqui antes do Pentecostes. Observe que a primeira vez que Pedro negou a Jesus foi diante de uma criada. Em Atos, aliás, observe aqui que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 29 e também o 70. A primeira vez, né, foi diante de uma criada. Ele negou. A segunda vez também diante de outra criada, que dissera que o vira com Jesus. E ele disse, nunca vi esse homem. Pela terceira vez, Pedro negou a Cristo diante de várias pessoas, até praguejando e jurando. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento, porque o Senhor havia perguntado, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Ele disse, Senhor, tu sabes, tu sabes. Nas 2 primeiras vezes, ele falou, tu sabes que eu te amo, mas na última vez,
Quando Jesus perguntou a terceira vez, ele disse: Tu sabes, Senhor. Então, Jesus não desprezou a Pedro. Pelo contrário, quando ressuscitou, então o anjo disse às mulheres que fosse dar boa nova a seus discípulos e o nome de Pedro foi destacado. Observe Marcos 16, versículo 7. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Nós não podemos apressar e condenar ou lançar fora. É preciso ter cuidado na recuperação, na recondução desse irmão, para não descartarmos e lançarmos assim fora e então perder uma vida, perder uma alma. O Espírito Santo transformou a Pedro, até então espiritualmente fraco, espiritualmente débil, em apóstolo do Evangelho de Cristo, ganhador de almas, pregador da palavra de Deus. Que coisa linda. Na segunda parte, Pedro após o Pentecostes. Agora observe a diferença. Ao ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se um homem diferente, um homem mais cheio do poder de Deus, um homem realmente diferente, que realmente pregava a palavra de Deus com ímpeto, devido ao espanto das pessoas diante da mensagem ou daquele fenômeno espiritual, não é? Que fenômeno? A vinda do Espírito Santo, aquele avivamento. O apóstolo dos judeus levantou a sua voz e com eloquência falou a respeito das promessas de Deus e do derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 18. Então a pregação de Pedro, ela teve um impacto muito grande na vida das pessoas, daqueles que ouviam o Senhor ali. E o Senhor salvou muitas almas. Em Atos 2:38, realmente aqui está escrito que o dom do Espírito Santo, resultado, quase 3.000 almas vieram aos pés de Jesus. Pedro e a cura do coxo, juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo, lá na cidade de Jerusalém, e ali eles viram um paralítico pedindo esmolas. Em um lugar de dar-lhe o que pedia, eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou ao paralítico que se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Imediatamente aquele homem andou. Houve um milagre poderoso. Deus curou o coxo ali através do apóstolo Pedro. Pedro avivado em outras ocasiões. Vamos ver algumas outras ocasiões depois do Pentecostes, o avivamento na vida de Pedro. O Espírito Santo fez presente de forma notória em muitas ocasiões na vida de Pedro. Quase 5.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador com outra mensagem do apóstolo. Que maravilha! Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio e o tribunal religioso dos judeus o tribunal ficou preocupado. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres e eles responderam com ousadia: em nome de Jesus Cristo. Então, Pedro disse: a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem libertados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido até o lugar onde oraram. O lugar tremeu. Milagres acontecendo na vida de Pedro. Em Lida, houve um grandioso avivamento quando Pedro ali chegou e orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve ali muitas conversões ao Senhor. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E assim, através daquele milagre, muitas vidas se converteram a Deus. Por sua oração de Pedro, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope, na cidade de Jope. Atos, capítulo 9, versículos
36 a 42. Então, depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo veio, eles foram batizados, realmente eram outras pessoas pregando o Evangelho, testemunhando, né? Eles realmente foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Na última parte da lição, nós observamos aqui a igreja que hoje deve viver esse avivamento, esse Pentecostes. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes, o que é que temos a falar? Nós que somos pentecostais, que cremos na atualidade dos dons espirituais, das manifestações do poder de Deus, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, na renovação, nós cremos na atualidade das maravilhas de Deus, dos milagres. Então, Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, porque ele disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Daí a reveladora pergunta de Jesus, né? Haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Lucas capítulo 18, versículo 8. Nem num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. A fé vai se esvaindo de muitas pessoas. A fé, realmente, de muitos está se esfriando, né? Então nós precisamos reavivar, precisamos de reavivamento. Nós precisamos do avivamento de Deus. Precisamos permanecer, precisamos estar de prontidão, esperando a volta do Senhor, avivados, cheios do poder de Deus. Olha, temos que viver tempos de multiplicação de milagres, tempos de multiplicação de poder de Deus, tempos de multiplicação de almas salvas no reino de Deus. Por quê? Porque também nós estamos vivendo tempos de multiplicação da iniquidade. Está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então observe que a igreja que será arrebatada é uma igreja que realmente precisa estar com as lamparinas acesas, fazendo esta referência ali da parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. Especialmente as 5 prudentes, elas trazem a imagem de uma igreja santa, preparada, ungida, consagrada. É uma virgem preparada para o noivo. A igreja é a noiva. O noivo está voltando. Então, é a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. A igreja preparada, a igreja avivada. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque estamos vivendo tempos de multiplicação de iniquidade. Será uma época marcada pela multiplicação do pecado, do esfriamento do amor. Então Jesus já nos alertou que esse tempo do fim, esse tempo que antecede a sua volta, será um tempo muito difícil e já estamos vivendo esse tempo. Então, pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, não é tão fácil e por isso nós precisamos do avivamento. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ele ser revestido do poder de Deus ali no dia de Pentecostes. Antes ele não tinha firmeza, era precipitado, voluntarioso, intempestivo, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, da unção do céu, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus a todos os discípulos. Então, sem dúvida alguma, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo para todos hoje que querem fazer a obra de Deus, que querem realmente também cumprir a missão, cumprir a chamada de Deus. Deus em Cristo abençoe, que o Espírito Santo te encha de graça, de poder,
que você seja realmente avivado para a colheita de almas dos últimos dias. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que você possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Busque a Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque esse batismo, o batismo com o Espírito Santo, renovação para a sua vida. Se você já é batizado, busque renovação para que Deus continue te usando poderosamente nesta terra. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos e também de participar do nosso canal como membro, clicando e se inscrevendo, tá bom? Assim, de antemão, nós agradecemos a todos e coloque aqui embaixo seus comentários para que nós possamos dialogar, conversar e responder com todo carinho, tá certo? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até um próximo vídeo, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, através, Senhor, da internet, desta plataforma, o YouTube, trazendo, Senhor, pré-aulas para a nossa Escola Bíblica Dominical, ao mesmo tempo que estamos evangelizando e pregando a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de termos aqui em nossas mãos essa ferramenta para, assim, cooperar na Tua obra. Deus, em Cristo Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos as Tuas bênçãos e assim te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.